Olá pessoal, tudo bom? Não está tudo bom, né? Infelizmente hoje não está tudo bom, porque na última sexta-feira aconteceu um desastre que já estava anunciado. E o que nós vamos fazer nessa videoaula é mostrar os números envolvidos na tragédia da barragem de Brumadinho. A barragem de Brumadinho foi construída em 1976, com capacidade de 12,7 milhões de metros cúbicos. Isso equivale a 12,7 bilhões de litros de algo que a gente não pode nem chamar de lama, nem de líquido, nem sei de que a gente pode chamar aquilo. Para você ter noção, a capacidade da barragem de Brumadinho equivale a 4.619 piscinas olímpicas. Piscinas olímpicas, aquelas mesmas que estavam abandonadas após as Olimpíadas do Rio de Janeiro de 2016. Só que para você ter noção, a barragem de Brumadinho equivale a apenas 25% da barragem de Mariana. E é bom falar da barragem de Mariana, porque até hoje diversas famílias ainda sofrem com a tragédia de Mariana. E como com a empresa multinacional, que teve um desastre ambiental grandíssimo há 3 anos atrás, e que ainda nem pagou as indenizações que deveriam, deixa acontecer novamente. E agora, uma catástrofe 18 vezes maior do que a de Mariana. Por que eu estou falando 18 vezes maior? A barragem de Mariana, apesar de ter a capacidade 4 vezes maior que a barragem de Brumadinho, deixou a contagem de 19 mortos após o seu estouro, além de deixar o distrito de Bento Rodrigues soterrado. Milhares de famílias que viviam do Rio Doce até hoje sem ter de onde tirar os alimentos. Cidades do Espírito Santo que viviam do turismo em calamidade total. E até hoje temos famílias que não tiveram as suas indenizações pagas, tiveram que abandonar suas casas, procurar outros empregos e até tendo que comprar água mineral, pois a água do rio não é potável para beber. E enquanto o estouro da barragem de Mariana deixou 19 mortos, o que já é um número alarmante, a barragem de Brumadinho está com a contagem até o momento de 65 mortos e 279 desaparecidos, sendo que depois de 4 dias a probabilidade de encontrar alguém vivo é quase zero. O que estamos falando aqui é que uma barragem com a capacidade 4 vezes menor que a barragem de Mariana deixou uma quantidade 18 vezes maior de pessoas atingidas. Mas por que isso? O que será que aconteceu? Incompetência? Irresponsabilidade talvez. Irresponsabilidade de quem? De uma empresa chamada Vale. Como que uma empresa deste porte, uma multinacional que vale bilhões no mercado financeiro, não previu esse acidente? Não fez as devidas vistorias depois da tragédia de Mariana? A barragem de Brumadinho é considerada de risco alto. E o que significa risco alto? Imagina você em cima de uma moto de 600 cilindradas, sem os itens de proteção, apenas de bermuda, sem capacete. É uma tragédia anunciada. Pode ser que você dê uma volta ou outra e não caia, não se machuque. Mas é certo que se você tiver algum acidente, ele será fatal. E é exatamente isso o meu questionamento. Como com a empresa do porte da Vale, com a engenharia que tem, com os funcionários que tem, constrói o seu centro administrativo e o seu restaurante aos pés de uma barragem construída em 1976? Incompetência ou irresponsabilidade? Ou quem sabe ganância? A Vale, que empresa é essa? A Vale era uma empresa estatal até 1997, quando no governo de FHC foi vendida ao preço de 3,3 bilhões de reais. Isso mesmo, 3,3 bilhões de reais. É muito dinheiro, né? Só que não é muito dinheiro. A Vale foi vendida a preço de banana, pois na época, só no valor de reserva mineral, a Vale tinha o equivalente a 100 bilhões de reais. E aí a gente pode repetir os números para você entender. Uma empresa com a reserva de minerais no valor de 100 bilhões foi vendida a 3,3 bilhões. E se essa venda foi boa ou ruim para o governo e para o país, até hoje há controvérsia sobre isso. Antes da tragédia anunciada de Brumadinho, o preço da Vale no mercado financeiro era de 229 bilhões. E hoje, dia 29 de janeiro de 2018, o valor de mercado da Vale é de 197 bilhões de reais. E até o momento, a Justiça brasileira congelou o equivalente a 11,8 bilhões de reais para que seja garantido o pagamento das indenizações a todos os envolvidos nessa tragédia. E também para cobrir os gastos com o trabalho de recuperação ambiental que se dará por anos. Nos últimos dias, as ações da Vale caíram o equivalente a 23% e estão valendo hoje R$ 43 cada. A Vale é uma das grandes companhias que comandam o território brasileiro. Para você ter noção, o tamanho territorial da Vale equivale a 4 milhões de hectares, ou seja, 40 mil quilômetros quadrados. Acha pouco? Isso equivale a um estado do Espírito Santo inteiro,
ou um estado do Rio de Janeiro. O melhor ainda, equivale ao país da Holanda. Para ficar mais claro, se a gente pegasse todos os campos de exploração da Vale dentro do território brasileiro e aglomerasse todos em um mesmo local, isso equivale a dizer que teríamos o estado do Rio de Janeiro ou do Espírito Santo só sendo explorado pela Vale. E eu me pergunto aqui, como que há 3 anos atrás acontece uma tragédia como a de Mariana e nenhuma lei e nenhuma política pública é feita para evitar futuras tragédias como a que aconteceu em Brumadinho? E como que 5 projetos com leis que irão atingir mineradoras e barragens e até agora não foram votados? Talvez tenha alguma coisa a ver com os milhões de reais que são doados pela Vale em todas as eleições a diversos políticos brasileiros. Talvez tenha a ver, talvez sim, talvez não. O que você acha? Mas qual é a ideia de saber tantos números assim sobre a tragédia de Brumadinho? A ideia de saber tantos números assim sobre a tragédia é que a gente possa prever e evitar futuras tragédias. Nós temos no território brasileiro hoje mais de 24 mil barragens, que são legalizadas e cadastradas, fora as barragens feitas de forma ilegal. E dessas 24 mil barragens, existem várias que estão na mesma situação ou até pior do que a barragem de Brumadinho. Uma barragem que neste momento está sob investigação severa é a barragem de Congonhas. É uma barragem tão grande quanto a barragem de Mariana, com 50 milhões de metros cúbicos de rejeito. Essa barragem de Congonhas é a barragem que no Brasil fica mais próxima de uma cidade com 350 casas e cerca de 1.500 habitantes. E a barragem de Congonhas também fica a 15 quilômetros da cidade de Belo Vale, cidade com cerca de 8 mil habitantes. E aí, o que a gente está esperando? Outra tragédia anunciada? A ideia desse vídeo era que a gente conseguisse enxergar em uma outra perspectiva essa tragédia. Você ainda vai me perguntar para que eu estudo matemática em sala de aula? Talvez se a matemática tivesse sido estudada direitinho, tragédias como essas poderiam ser evitadas. Que esse vídeo possa te fazer entender um pouquinho mais sobre essa tragédia que já tinha sido anunciada há 3 anos atrás. Eu deixo aqui as minhas condolências a todas as pessoas que perderam seus familiares nessa tragédia e que a justiça seja feita.